Catecismo Nova Cidade, como de praxe, agora pergunta 8. Eu vou proceder à pergunta e a resposta toda a igreja lê junto em voz alta. Qual é a lei de Deus declarada nos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de forma de qualquer coisa, acima do céu ou abaixo sobre a terra ou nas águas embaixo. Não jurarás elas, nem as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás. Então, referência aqui, Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim, é o versículo de referência. Próximo slide, chamada adoração, o tema do sermão que será exposto hoje. Nós iniciamos, então, a pregação, a série de pregações na carta de 1 Pedro, já na semana passada, e hoje nós damos continuidade, e o tema do sermão hoje é tão grande salvação. Com isso, eu convido os irmãos a se colocar de pé nesse momento, para nós procedermos em oração diante do Senhor, e a leitura da palavra de Deus que está ali nesse texto. Então, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados para várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram cerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao redor de antemão, testemunho sobre os sofrimentos. A dar de antemão o testemunho sobre os sofrimentos, referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, o Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Diante da palavra do Senhor, que está diante de nós hoje, convido os irmãos a estarmos em oração, e em seguida estaremos louvando a Deus com cântico diante do grupo de louvor que estará aqui ministrando o louvor juntamente com toda a igreja. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, diante do Senhor está aqui a igreja do Senhor. Igreja Batista Esperança, reunida em mais um domingo para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor, que chegou a nós através do testemunho da Tua Santa Palavra. Vem, Deus, Senhor,
da palavra que é manifesta a nós na carta de Pedro, durante muitos e muitos irmãos que seguiram esses conselhos, até que chegou a nós a revelação do Senhor e o testemunho do Senhor que nós também não vimos, Senhor, mas cremos que virá, Senhor, sobre as nuvens, Senhor, e nos levará para estar contigo, Senhor. Até que esse momento chegue, nós manifestamos aqui, Senhor, a Tua palavra, o Teu reino, através do Espírito de Cristo sobre a Tua igreja. Manifestamos, Senhor, a comunhão dos santos entre os nossos irmãos. E pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha sobre os nossos corações hoje fazer entender a Tua palavra, Senhor, e conformar a nossa vida em temor ao Senhor, em respeito à Tua palavra, em louvor e adoração a quem o Senhor é e aquilo que o Senhor faz. Estarmos, Senhor, submissos ao Teu querer e à Tua vontade, Senhor, manifesta a nós a todos os dias, dias após dias, em arrependimento e em perdão. Pedimos que o Senhor venha manifestar sobre a Tua igreja, Senhor, a Sua vontade, nos ajudar, Senhor, em todo o tempo a manifestarmos, Senhor, práticas de louvor, de adoração e de meditação na Tua palavra e de edificação mútua entre os irmãos, conforme agrada ao Senhor. Abençoa, Senhor, a liderança da igreja. Venhamos, Senhor, estar apresentando diante do Senhor um presbitério, Senhor, fortalecido. Oramos nesse momento pela pessoa do pastor Maicon, Senhor, e da Ellen, que passam, Senhor, por esse momento, Senhor, de dificuldade de saúde, mas que nós, diante do Senhor, possamos estar edificando no Senhor, segundo a ordenança do Senhor, mutuamente entre nós, com conselho, Senhor, e que precisamos do Senhor para que possamos manifestar essas coisas entre nós, nos capacitando e nos ajudando todos os dias. Pedimos que a palavra do Senhor, vinda a nós hoje, redunde, Senhor, na Tua glória e na Tua graça sobre as nossas vidas e na manifestação do Teu testemunho sobre a nossa cidade, Senhor. Como igreja diante do Senhor, confessamos o Senhor mais uma vez como nosso Salvador e pedimos que os nossos cânticos sejam para a Tua glória e louvor, em nome de Cristo Jesus. Permanece conosco, é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Queridos irmãos, Salmo 148 diz assim: os moços e as moças, os velhos e as crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está acima da terra e do céu. Ele também dá força ao seu povo e recebe o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Elevemos as nossas vozes e os nossos corações para adorar ao nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém.
diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Fonte és tu de toda bênção, vem o canto inspirar, a misericórdia tua, quero em alto soltar, parecida cada dia e ora sou teu cuidado, sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, tua mão prende-o com amor, pra que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, tua mão prende-o com amor, pra que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Amém. Vamos recitar o Salmo 2 de forma responsiva. Eu leio o não negrito e os irmãos, e todos lemos o com negrito. Vamos lá. Vamos ler com fé. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Todo poder te foi dado no céu e
Vamos nos assentar. Então, os pais, se preferirem, podem levar as crianças para a escolinha. Alô? Bom dia, irmãos. Hoje eu tenho o privilégio aqui de compartilhar com vocês essa parte da primeira carta de Pedro, do versículo 3 até o versículo 12. E esse trecho aqui fala da grande salvação de Deus. Muito grande salvação. Ela é inestimável, ela é grandiosa, ela é geradora de alegria indivisível. Ela é. Ou ela pode ser, né? Pode ser. Então, queria nós lêssemos de novo o texto, e aí depois eu vou orar então para a gente começar. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 12. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, em glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas e indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que se seguiriam. A eles foi revelado não para si mesmo, para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Senhor nosso Deus, nós o adoramos nessa manhã por essa tão grande salvação, por essa grandiosa salvação. Obrigado, Senhor, porque foi por misericórdia, por muita misericórdia. Tendo em vista o teu imenso e inestimável amor por nós, o Senhor nos regenerou para uma viva esperança e para uma herança eterna. Obrigado, Senhor, também por teres enviado o Senhor Jesus para morrer e especialmente ressuscitar por nós.
para que assim nós pudéssemos estar seguros dessa tão grande salvação que nos aguarda, que é presente e viva, mas que há um futuro. Pai, nos ajuda, Senhor, a exultar, Senhor, a permanecer firmes em Ti, até esse grande dia, Senhor, quando veremos face a face junto a Ti. Louvado seja então, Senhor. Ajuda-nos agora, ao vermos, refletirmos um pouco mais sobre esse texto, a compreender, Senhor, essa grandeza e te extrair dela, Senhor, ensinamentos e forças, Senhor, para exultar nela, para nos alegrar em Ti e para nos fortalecer quando vierem as provações, as tristezas dessa vida. Nos abençoe, Pai, sobretudo com a Tua presença. Oramos assim agradecidos no nome precioso desse, o Senhor Jesus, que ressuscitou por nós. Amém. A primeira epístola de Pedro, ela enfoca o sofrimento, né? É o sofrimento daqueles cristãos peregrinos no norte da Turquia, lá na época da Ásia Menor, que sofriam por causa de serem cristãos, pelo fato de confessarem que o Senhor Jesus, que Jesus é Senhor e Salvador. E o fato deles serem cristãos muda totalmente o comportamento, a vida deles, o que é contrária, né, à cultura existente na época, principalmente a romana, que é de muito paganismo, né, muita idolatria. E isso, então, faria com que eles sofressem várias injustiças lá. Então, Paulo escreve a esses cristãos, a esses eleitos peregrinos, assim como nós, né, mas com um fundamento, ou com um fundamento da salvação cristã. Pedro, né, ele começa com uma espécie de doxologia, adorando a Deus, quando ele diz assim: bendito és Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma adoração, é uma exultação, é um louvor, né, que Pedro faz por causa dessa grande misericórdia. Então ele começa, né, dizendo para esses leitores lá que certamente eles vão passar por provações, por tristezas, mas que a base, o fundamento para suportar e até mesmo se alegrar está nessa tão grande salvação que nós temos em Cristo Jesus, nessa esperança viva, presente agora e já numa herança futura reservada, guardada para nós nos céus. Então Pedro encoraja, estimula a esses irmãos, a esses peregrinos, a esses eleitos a terem confiança em Deus, a obedecerem o Senhor, apesar das provações e das tristezas, as aflições que certamente viriam pelo fato de ele ser cristão. Então, a base para poder suportar o sofrimento injusto como cristão é a nossa salvação. Assim, a cruz é central. Mesmo no sofrimento, os cristãos podem e devem louvar a Deus por causa da salvação em Cristo. Ela é uma salvação que nos concede uma realidade de uma esperança viva, de uma herança eterna, de uma salvação que gera uma fé genuína, uma salvação que mostra a grandiosidade de Deus. A base, então, é a nossa grande salvação. Nosso assunto hoje nessa passagem é ver alguns aspectos, alguns tópicos sobre essa grande salvação que Ele nos dá. Por causa de tão grande salvação, nós podemos nos regozijar e louvar a Deus mesmo em meio a profundas provações ou tristeza. A salvação a gente tem que tomar o cuidado, porque às vezes a gente olha a nossa salvação quando a gente a recebe, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e aí depois a gente só vai talvez esperar ela lá quando nós morrermos, ou quando nós encontrarmos com o Senhor, ou se o Senhor voltar. Mas há um meio aqui que nós vivemos, é o ser cristão, né, que a gente estudou hoje de manhã lá no Cristianismo Básico, o ser cristão. E é importante a gente ter esse conceito de grandeza dessa salvação durante a nossa vida do ser cristão, de desenvolver essa salvação. Ela vai nos ajudar não somente a exultar nela, ou nos alegrar sobremaneira no Senhor Jesus, mas também vai nos dar força na hora das provações.
na hora em que o mundão nos pressionar e nós tivemos que nos posicionar a respeito do Senhor Jesus, da sua palavra, dos seus princípios e da sua verdade. Então, é importante que nessa vida a gente tenha valorize essa salvação, dignifique ela grandemente. Eu peguei esse texto aqui para nos ajudar a compreender e entender, e também gravar, ficar com a gente. Eu peguei esse texto e dividi ele em 3 tópicos, ou 3 blocos. O primeiro bloco vai do versículo 13 ao versículo 15, e ali eu denominei aqui como a salvação, um presente inestimável. Nos versículos de 6 a 9, a salvação é capaz de gerar alegria, e alegria inexprimível, indizível, para aqueles que amam o Senhor Jesus, que confiam nele. E por último, aquela seção dos profetas lá, dos versículos de 10 a 12, a salvação ela é grandiosa, mais do que nós podemos imaginar. E por isso, essa dignidade, essa grandeza, esse presente de Deus que nós ganhamos, ele deve estar presente na nossa vida, nos nossos caminhos, nas nossas atividades. Elas não vão nos fortalecer, vão nos dirigir e vão até trazer alegria para nós. Então, o primeiro bloco, que está nos versículos de 3 a 5, a salvação é um presente inestimável. Versos de 3 a 5. A nossa salvação é um presente inestimável. É importante a gente saber que todas as nossas bênçãos, todas as nossas dádivas que a gente usufrui desde agora, elas estão ancoradas nessa grande salvação. Elas estão enraizadas nessa grande salvação. A salvação aqui ela é descrita por Pedro como uma viva esperança presente, que nós carregamos ela aqui, e ela também é descrita como uma herança celestial, reservada nos céus, guardada por Deus lá para nós, quando lá nós chegarmos. Então, por que ela é inestimável? Por que ela é inestimável? Primeiro, porque a fonte da nossa salvação é Deus, o nosso Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa salvação ela é toda de Deus. É uma salvação que Pedro chama de novo nascimento, um regenerar-se, um renascimento que está enraizado no plano redentor de Deus, que planejou na eternidade passada, que realizou no tempo presente, de modo que essa salvação está se desenvolvendo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa é a base do novo nascimento que Deus cumpriu em seu Filho, Cristo Jesus, na cruz. Assim que nascemos de novo, e porque nascemos de novo, nós podemos chamar, então, Deus de Pai. Não é casual que Pedro abre dizendo, bendito és o Deus, nosso Pai, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele, a partir de agora, e só nós cristãos temos esse privilégio de chamar de Pai. Assim, somente nós podemos chamar Deus de nosso Pai, e somente os cristãos podem confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pelo qual também confessamos que Ele nos salvou e que Ele é Deus. Ninguém além do próprio Deus poderá ter efetuado a nossa salvação, pois somente Cristo oferece salvação. O Salmo 3,8 diz assim, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Ou Atos 4,12, quando ele diz assim, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais importa que sejamos salvos. Então, a salvação, a fonte da salvação, toda a nossa salvação, vem de Deus, pertence a Deus, e só Ele salva, O segundo motivo pela qual a nossa tão grande salvação ela é inestimável, é que ela vem de uma grande misericórdia. Deus é misericordioso. No centro do ato salvador de Deus em Cristo está a sua grande misericórdia, como Paulo coloca lá em Efésios 2, de 4 a 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda
mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, a riqueza de Deus, ela é insondável. Ele é tão, mas tão rico, e a gente passaria dizendo tão rico, muito tempo. Então, o motivo, meus irmãos, de nós sermos salvos, de você ter a salvação, de você ter uma herança celestial, de você ter a vida eterna, é por causa do seu muito amor e a sua muito grande misericórdia por nós. Paulo deixa claro que essa rica misericórdia de Deus está enraizada no seu grande amor. Pois Deus, que é amor, é aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou como diz Tito 3,5, diz assim: mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, nós temos uma grande salvação, um presente inestimável, porque a fonte é Deus, porque a motivação é a misericórdia e o seu amor, e ela é uma viva esperança, é viva, é uma salvação viva. No versículo no 3, diz assim: quando recebemos uma nova vida em Cristo, também recebemos uma nova razão para viver. O que Pedro chama aqui de uma viva esperança, a esperança cristã, não é um pensamento abstrato, fantasioso, mas é uma certeza absoluta, uma antecipação firmemente presa no que certamente acontecerá no futuro, ou seja, na consumação dela lá na frente, né? Se eu pudesse dar um exemplo, dessa salvação viva, seria sim aquela expectativa, aquela esperança, principalmente quem já casou, aqueles momentos antes do casamento, que você tem aquela expectativa, aquela certeza, está tudo alinhado, tudo programado, ou então uma grande viagem que tu sempre sonhou, está chegando os dias e tu vive aquela expectativa, ela é certa. Então, é uma viva esperança. Tu está vivendo, tendo essa esperança. Para o cristão, a esperança, então, é uma antecipação presente da glória que está por vir, a glória futura. E, portanto, é uma certeza futura e uma realidade presente. É por isso que nós chamamos de esperança viva. Ela é certa, é uma esperança viva porque ela está viva. É uma esperança viva, portanto, permanente e eterna. É a esperança da vida eterna que Deus nunca mentiu e prometeu antes dos tempos eternos, conforme Tito 1:2. Ou como Hebreus 6:19 diz, temos essa esperança como âncora da alma segura e firme. Essa salvação, ela é um presente inestimável também por causa da sua segurança. Ela é segura, ela já está estabelecida, e a razão de ela ser segura é porque o Senhor Jesus ressuscitou. Por causa da ressurreição de Jesus, nós temos certeza da vida eterna. Nós temos certeza de que um dia estaremos com o Senhor. Sua ressurreição é a garantia de nossa esperança. Se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, não teríamos esperança, porque não poderíamos nascer de novo. E se não nascemos de novo, nossa esperança será inútil, vazia. Mas, tão certo como Ele ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. Essa é a certeza, a realidade da esperança, da nossa esperança. Jesus disse a Marta, um pouco antes da ressurreição do seu irmão Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Paulo disse aos Coríntios, também falando dessa esperança, ou dessa tão grande salvação, lá em 1 Coríntios 15, 20 e 27. Aliás, porque o nosso Salvador ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu, temos uma viva esperança, uma realidade viva que distingue o cristianismo das outras religiões e que nos distingue dos outros. As pessoas que não têm essa esperança,
ou que não têm Cristo, elas não têm esperança. Elas não têm esperança. Portanto, o meio de nossa esperança sólida como a rocha é a ressurreição do Senhor Jesus. É por isso que louvamos a Deus. É por isso que a Bíblia diz para nós exultar em Deus, né? Essa salvação é uma realidade que o Senhor nos concede. E isso deve nos encorajar a suportar, até mesmo nos alegrar quando vierem as provações, quando vierem as aflições da vida, como o Senhor Jesus disse, né? A nossa salvação, ela é inestimável também porque ela é uma herança celestial futura. E está garantida, está lá no versículo 4. Uma herança celestial futura e garantida. Uma esperança viva que nós vivemos agora, com certeza de que estaremos com o Senhor, mas o Senhor, essa mesma esperança está reservada para nós lá no futuro. Deus não nos fez apenas nascer de novo para uma esperança viva, mas nascer de novo para uma esperança incorruptível, incontaminável, imarcessível, guardada nos céus. São características, por isso é inestimável. Por isso é inestimável. Uma herança é um benefício futuro que você adquire quando alguém morre, ou nomeia você em seu testamento. É uma riqueza, um legado que tu recebe como membro de uma família. Temos essa esperança, não apenas porque Cristo morreu, mas o mais importante, porque Ele também ressuscitou. Esta é uma herança como nenhuma outra, é uma herança baseada na morte e na ressurreição de Cristo. E aí a gente pode observar, então, essas características dessa herança, que ele nos diz assim. A primeira é, a nossa herança celestial, ela é incorruptível. Ao contrário das outras heranças terrenas, que enferrujam, que decaem, que morrem, né? Essa não está sujeita à morte e nem à destruição. Portanto, ela é permanente, eterna, imperecível, nada pode destruí-la. Então, a nossa herança, lembram-se, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo, né? Em segundo lugar, a nossa herança celestial, porque ela é imaculada, ou seja, ela não pode ser manchada, ela não pode ser poluída pelo pecado, ela não pode ter impureza, ou seja, ela é absolutamente pura, sem mácula, né? Imarcessível. Terceiro aspecto, que é que a nossa herança celestial, ela é inextinguível, né? Não perde seu brilho, sua beleza, seu frescor, nunca desaparece ou envelhece. E quarto lugar, a nossa herança está guardada, reservada para nós. Embora nós não possamos ver a nossa herança, está eternamente segura, reservada no céu. Olha só o que o versículo diz, né? Guardada para vós outros nos céus. Em outras palavras, essa herança é um período de tempo de que ser nomeado herdeiro. Nós não fomos ainda nomeados herdeiros. A gente está nesse tempo do aqui, mas com a certeza do lá, né? Haverá o tempo em que nós tomaremos posse dessa herança, nós a possuiremos, né? E nada pode tirar, porque está guardada, reservada para nós, provavelmente com o teu nome lá, né? Então, e o outro aspecto é o seguinte aqui: quem protege essa herança lá é Deus, guardada para vós outros pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Então a herança é guardada por Deus, e não tem maior proteção do que Deus guardar. E um quinto aspecto dessa herança celestial é que nós, os beneficiários, estamos eternamente seguros. Nossa herança eterna, ela é guardada e reservada no céu, ao mesmo tempo, nós, pelo poder de Deus, estamos sendo guardados pela fé para uma salvação pronta para se revelar no último tempo. No último tempo. Enquanto esperamos, estamos sendo guardados pelo poder de Deus para que nunca a percamos. Essa é a nossa garantia da vida eterna. Somos constantemente guardados pelo poder de Deus. Deus garante-nos que chegaremos em segurança ao céu para então
desfrutarmos dessa herança e tomarmos posse. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, conforme Paulo diz lá em Filipenses. Portanto, podemos louvar e exultar em Deus por essa tão grande salvação, por essa realidade da vida e esperança, que nos garante a recompensa de uma herança futura, e isso deve fortalecer, manter viva a nossa esperança, especialmente diante dos sofrimentos, das provações. Porque para mim tenho que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, conforme Romanos 8. Portanto, meus irmãos, alegrem-se, exultem por tão grande salvação. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Alegrai-vos nessa grande salvação. Ela é inestimável. Ela é inestimável. Alegre-se. Ou como diz Pedro, exulte. Faça grande louvor. Tenha grande alegria. Exultar, sinônimo de grande alegria. Paulo fala 2 vezes aqui de exultar nesse texto, e a razão é essa grande salvação. Então esse é o primeiro bloco da nossa salvação, esse presente inestimável, né, cujo Deus é a fonte, o seu motivo é a misericórdia. Ele nos dá essa viva esperança, segura, certa, e Deus nos dá a segurança, inclusive, para a gente tomar posse dessa herança. O segundo bloco que eu nomeei aqui é a nossa salvação pode gerar uma alegria indizível. Está aí nos versículos de 6 a 9. A salvação genuína e a verdadeira alegria, elas caminham juntas. O objeto de Pedro é que os cristãos tenham alegria como uma expressão constante à luz de tão grande salvação, de salvação eterna. O Antigo Testamento nos diz para nos deleitar no Senhor, Provérbios, servir ao Senhor com alegria, Salmo 100, alegrai-vos e exultai, porque o vosso galardão é grande nos céus, né? Lucas 6, 23, e estas coisas vos tenho dito para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Né? João, capítulo 15. Aqui nesse texto, no versículo 16, Pedro nos dá 5 perspectivas sobre essa alegria, sobre essa exultação que podemos ter, que devemos ter, sobre essa tão grande salvação. A primeira é que a salvação gera alegria quando temos confiança numa herança protegida. Bem no início do versículo 6 diz assim: nisso exultais. Nisso o quê? A razão dessa exultação está nos versículos anteriores que nós falamos. A salvação, a esperança viva, a herança eterna que nos é reservada, que nos é aguardada. Isso se refere, então, ao que Pedro falou nos versículos de 3 a 5, ou seja, a nossa salvação presente e a nossa herança futura. Nossa salvação deve ser, então, a causa dessa exultação, ou desse grande regozijo. Pedro, ele nos exorta a regozijar em sua salvação, ainda que agora, por um breve ou por pouco tempo, se necessário, vocês tenham sido afligidos por várias provações. Alegrar-se em meio às aflições, em meio às provações, às perseguições, não é fácil. Não é fácil, e isso também é verdadeiro. Mas esta é a parte prática, é a parte onde você exercita a tua fé e o teu profundo amor pelo Senhor. É um privilégio sofrer pelo Senhor, sofrer por ser cristão. O versículo diz que Deus nos deu não somente a graça de crer, o presente de crer, mas também o presente de padecer, de sofrer. Deus tem reservado e protegido com segurança uma herança eterna do céu para todos nós.
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:2. Então, a nossa salvação gera grande alegria. O segundo ponto, a salvação gera alegria quando a nossa fé é provada. A nossa fé é provada. Meu irmão, nossa fé é provada, vocês serão provados na fé. Haverá circunstâncias na vida em que vocês vão ter que se posicionar. Né? Vocês vão amar mais o Senhor, guardar mais os seus mandamentos, ou vocês vão se deixar levar pelo que o mundo diz, ou pela nossa carne, ou pelo nosso orgulho, seja lá o que for. A salvação, ela gera alegria mesmo quando a nossa fé é provada. Nisso exultais, embora por presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Observe, primeiro, ele declara que os seus problemas, suas provações, é por breve tempo. Saiba disso, é por breve tempo. A gente vai ter provações, mas eles serão breves. Breve tempo significa que vai passar rapidamente, que é temporário, como é aqui na terra. Paulo chama isso lá em 2 Coríntios 4,17 de momentânea e leve tribulação diante do peso de glória no futuro. A segunda observação é que os problemas e provações, eles são necessários. Eles são necessários. Nós precisamos. Nós precisamos que a nossa fé seja provada. Por quê? Isto é, elas servem a um propósito na nossa vida. Deus usa os problemas para nos tornar humildes, para nos desapegarmos das coisas do mundo e prestarmos mais atenção nas coisas do céu, para nos ensinar a valorizar as bênçãos de Deus, as dádivas que Deus nos dá, em oposição à dor da vida, para nos capacitar a ajudar outros, para nos disciplinar quando pecamos, quando não orientamos. O Senhor nos ama, e se nós não andamos nos seus caminhos, a gente está sujeito a seu puxão de orelha. Mas muito mais para fortalecer o nosso caráter, para nos tornar mais semelhantes ao Senhor Jesus, como diz Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 4, depois 5, 11, Tessalonicenses 1, 4 a 6. Mais tarde nessa carta, Pedro resume o benefício das provações, quando ele diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. 1 Pedro 5,10. Uma terceira observação aqui é que a nossa fé é provada, é que Pedro reconhece essa palavra afligido. Inegavelmente, afligir traz dor, refere-se à dor física. Embora outros trechos da Bíblia possam dizer que pode ser por outras formas, outras maneiras de você ser afligido, incluindo tristeza, ansiedade e outras coisas mais. Mas, pelo projeto de Deus, os problemas, as provações, mesmo que muitos dolorosas, têm um fim de aperfeiçoar os cristãos para uma maior utilidade espiritual. Deus diz assim, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Salmo 34. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Sem falar em João, 2 Coríntios. Então, as aflições, o ser afligido, faz parte da vida e causa dor. O cristianismo nunca nega a dor. Ele não nega a dor. Mas o Senhor nos ajuda, nos fortalece a triunfar sobre a dor e até mesmo com alegria. Uma quarta observação, os cristãos experimentam diversas provações, no plural aqui,
né? Os problemas, as provações podem vir de várias formas, né? Tiago, capítulo 1, 2, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ou Romanos 8, 18, como eu já disse aqui, pois considero que os sofrimentos desse tempo presente não valem a pena comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, o propósito das provações é provar a genuinidade da sua fé, a autenticidade, a sinceridade de ser cristão, de amá-lo e de andar conforme os seus ensinamentos. Conforme os seus ensinamentos. Então, meus irmãos, regozijar-se diante das provações por você ser cristão é motivo de alegria e testa a autenticidade, a sinceridade de nossa fé. O teste de nossa fé é como um teste de ouro. O ouro é indiscutivelmente a mercadoria mais preciosa do mundo, é geralmente considerado o padrão de riqueza e de segurança. Mas a fé genuína, a dádiva que Deus nos deu, a fé, é mais preciosa do que o ouro depurado. Mais preciosa. O ouro, ele vai ficar, ele é dessa terra. Agora, a nossa fé, né, ela é mais preciosa do que o ouro perecível, é o que diz Pedro aqui. Portanto, meus irmãos, a fé refinada, preciosa, mais que o ouro diante de Deus, né? Não é só porque Pedro está dizendo que Deus considera a nossa fé mais preciosa que o ouro. É Deus que está dando essa grandeza para nós, que está dignificando a dádiva que Ele deu para nós. Ele nos deu duas dádivas, a esperança da vida eterna e também a fé, para que a gente pudesse chegar seguro no nosso lar celestial. A nossa salvação gera uma alegria indizível, porque é uma honra prometida. Porque é uma honra prometida. Diz assim lá no versículo 7, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós, cristãos, podemos nos alegrar com a perspectiva de uma honra prometida. A verdade é que a fé recebe honra de Deus. Deus reconhece a fé de vocês, ou a nossa fé, quando nós passamos, triunfamos sobre as provações. Incrivelmente, os cristãos que nessa vida são chamados a dar honra, dar louvor a Deus, sempre podem, por sua fidelidade nas provações, provocar louvor do Senhor na vida por vir. Perto da sua conclusão de sua parábola dos talentos, Jesus disse aos seus discípulos: então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 talentos que ganhei. Olha o que disse o Senhor. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deus louvará, Deus admira a fé sincera, fiel, genuína nas provações e dificuldades, quando nós honramos o Senhor. É surpreendente na medida em que ambos são dons do Senhor, mas Ele honra aquilo que Ele nos dá, se a gente exercitar a nossa fé, por amor, com amor no Senhor Jesus. Um quarto aspecto aqui, a salvação gera uma alegria indizível quando temos uma comunhão pessoal com o Senhor Jesus. Olha só o que diz aí o versículo 8. A quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Eu não vou resistir à pergunta aqui, mas você já se alegrou de forma indescritível ou inexpressível
pelo Senhor ou com o Senhor? Parece que nossos corações aguentam até um limite de uma alegria que vai além do nosso entendimento, que somos incapazes de escrever. É o que Pedro está dizendo, né? E Pedro está dizendo para os leitores lá, como se parece que Pedro está dizendo assim, que Pedro sabia que eles estavam exultando com um grande louvor por causa do Senhor Jesus. Por causa do Senhor Jesus. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Esse cheia de glória quer dizer que é algo celestial, é algo que está além, né, da terra. Então, o amor e confiança são dois ingredientes para o funcionamento em qualquer relação significativa. Neste versículo, o apóstolo exalta esses dois aspectos como essenciais para um relacionamento de nós com o Senhor Jesus, dos cristãos com Cristo. A fé deles aqui foi destacada e provada genuína por meio da manifestação do seu amor por Cristo. Embora não o tivessem visto, a ideia é que não o viu como Pedro viu. Pedro andou com Jesus. Não o viu como Pedro viu, né? E ele vivia aqui na terra. Pedro tinha visto o Senhor, mas seus leitores não. Isso torna o seu amor por Cristo ainda mais poderoso, mais genuíno, mais autêntico, né? Nós conhecemos apenas através do Evangelho, que Deus, pelos apóstolos, escreveu na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Sem dúvida é por isso que Jesus prometeu uma bênção especial para os que não viram e creram. Vocês lembram dessa passagem? Bem-aventurado tu és. Bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Vocês sabem para quem ele disse isso? Estão lembrados? Para Tomé, né? Eu só acredito vendo. Toca, Tomé. Mas é o que Jesus diz? Nós estamos nessa categoria dos bem-aventurados, né? Não vendo, nós amamos. Não o vendo agora, nós confiamos nele, cremos nele. Então, essa relação maravilhosa causa nos leitores de Pedro uma exultação com uma alegria indizível e cheia de glória, inexpressível. Significa literalmente que aqueles que vivem uma comunhão pessoal com Cristo experimentam uma maior alegria, uma alegria que dá para se dizer divina, cheia de graça. Isso é um ato de louvor. Então não é casual quando Pedro diz assim, bendito, ou bendito é Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma exultação. Quando é que você exultou a última vez? Uma alegria, grande alegria, com o Senhor Jesus. Por causa da sua grande salvação. Alegrem-se, porém, os justos, e exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, diz os Salmos e inúmeros outros versículos aqui. Então, a alegria, você pode atingir esse nível de alegria inexprimível. Né? Isso é resultado, é um presente, é uma evidência de uma fé genuína, e que o resultado dessa fé genuína é, então, a salvação das nossas almas, que está no final lá do versículo. Né? Essa é a finalidade. No fundo, parece que o Senhor quer dizer para nós que, se nós o amarmos, darmos valor para a sua tão grande salvação, nós podemos ter a nossa vida, né, apesar das tristezas, num nível de alegria celestial, espiritual, né? Dá para a gente concluir daqui isso, né? Então, meus irmãos, aqui Pedro está evidentemente se referindo à conclusão de uma redenção, da nossa redenção na volta de Cristo, quando receberemos a transformação dos nossos corpos, a nossa transladação da terra para o céu. Esse é o finalzinho, obtendo o fim da vossa fé. Então, nós vivemos uma vida esperança aqui ainda,
neste mundo de pecado, mas há uma herança para nós. Há corpos glorificados, imortais, eternos, incorruptíveis, vestidos de imortalidade para nós, nos aguardando lá. Essa é a nossa herança. E é isso que nós temos que nos alegrar e pensar nisso, né? Então, a salvação, ela é um presente inestimável, porque a fonte é Deus, o motivo é a misericórdia, ela está segura e nós, os beneficiários, também estamos seguros para chegar lá. A salvação gera uma alegria indizível, porque quando temos confiança numa herança protegida, nós exultamos. Quando a nossa fé é provada e suportamos as provações, podemos ter alegria, porque há uma honra prometida, há uma comunhão pessoal com o Senhor Jesus que pode nos gerar essa alegria. E o terceiro bloco, ou o terceiro tópico, que está nos versículos de 10 a 12, que fala a respeito dos profetas e dos anjos, né? Eles comentam, investigam, fazem inquéritos sobre essa tão grande salvação. Está nos versículos de 10 a 12. Então, a nossa salvação, ela é grandiosa demais. Dê valor àquilo que Deus dá valor. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, para vós outros, né, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. A grandeza da nossa salvação, ela vem desde a eternidade, ela está lá quando nós fomos eleitos, né? E aí elas percorrem a criação toda, e aqui está, então, só pelo fato da atenção dos profetas, os profetas gastarem tempo para estudarem isso. Os anjos, a ideia dos anjos aqui é como se os anjos estivessem numa sacada, estivesse acontecendo algo embaixo, na nossa salvação, e eles estão ali, né, curiosos, como é que o Senhor vai redimir esses miseráveis, né? Esses indignos, como é que o Senhor vai fazer isso? Então eles tinham essa revelação parcial dessa esperança, dessa grande esperança da salvação. Então eles estavam ali curiosos, e os profetas inspirados pelo Espírito é que anunciaram essas coisas, mas até mesmo as profecias deles, eles estavam estudando aquilo que Deus tinha dito para eles, e faltavam algumas coisas, porque ia acontecer para nós lá na frente. É o que Pedro está dizendo aqui, né? Então, a base da nossa alegria, do amor e fé, é a salvação que Pedro descreve como uma graça a vós outros destinado. Nossa salvação é a graça de Deus para nós em Cristo. Todo o escopo da redenção é resumido na graça de Deus que se manifestou em Cristo Jesus, a respeito do qual os profetas pesquisaram, indagaram cuidadosamente. Acima de tudo, a salvação é de acordo com o plano soberano de Deus e propósito, conforme Romanos 28, Tessalonicenses e Apocalipse. O tema de abertura dessa carta, ele amplia essa bem-aventurança e a grandeza dessa salvação. Aqui, os versos ressaltam e ampliam, né, a grandeza dessa salvação. O apóstolo primeiro chama a atenção para a salvação que se refere no versículo 9, que do ponto de vista dos profetas, eles eram os porta-vozes do Antigo Testamento, que profetizaram a graça que viria. Eles então buscaram o significado, os seus próprios escritos proféticos, para saber o que podiam sobre a salvação prometida por Deus. E aqui de novo eu queria ter 3 observações aqui dos profetas. Com relação aos profetas, é a sua atenção e o estudo que eles tiveram.
No início do versículo 10, Pedro argumenta que a mensagem do nascimento, vida e obra de Jesus ocupou boa parte da atenção de todos os profetas do Antigo Testamento. Os profetas investigaram e refletiram atentamente a respeito dessa salvação que consumaria através do filho que nasceria de uma virgem. Eles sabiam que a promessa de Deus de uma salvação pela graça viria estendida muito além do povo de Israel, mas para todas as pessoas, para as nações de toda a terra. E as profecias estão lá em Isaías 45, 49, João, Romanos, 1 João, Apocalipse, né? Para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Salmo. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai o Senhor, vós todos os gentios e todos os povos que o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E Romanos 15 diz o seguinte, e o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, essa grande salvação teve muita atenção dos profetas, teve muito estudo dos profetas. Pedro pontua que os profetas estudaram exaustivamente essa ocasião. Eles queriam saber qual era o cenário, qual era o tempo, como é que seria essa pessoa. Eles procuraram naquilo que havia sido revelado para eles mesmos, aquilo que provavelmente eles haviam até escritos. Eles estavam procurando isso, né? Segundo esses profetas, eles não estavam interessados apenas na doutrina geral da salvação, mas eles estavam interessados na doutrina que buscava informações precisas sobre a identidade da pessoa que viria como Salvador. Como juiz, como profeta, como sacerdote, como rei. Além disso, eles procuravam saber quando exatamente isso ocorreria, que época seria. João Batista, ele batizou o Senhor Jesus, e ele foi o primeiro que disse que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas interessante que depois João Batista estava na cadeia e ele pediu para os seus discípulos ir lá confirmar com Jesus se ele era o esperado ou devia esperar alguém. Por que eu estou citando isso? Porque João Batista é o último profeta e ele estava interessado nisso. Né? Mesmo o Senhor no batismo dito para ele que ele era o Messias, ele ainda mandou depois os discípulos para confirmarem. Para confirmarem. Aí Jesus respondeu, ide e relatem a João o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho de Deus. João Batista também estava estudando isso, estava atento, era um dos mais interessados. E às vezes a gente não dá o devido valor a essa grande salvação. Eu lembro de Hebreus capítulo 2, versículo 3, quando o escritor de Hebreus diz assim, não negligenceis tão grande salvação. Não negligencie, não é que você não dá o valor devido a essa tão grande salvação. Outro aspecto aqui, outra perspectiva aqui, é que a revelação para os profetas ela foi parcial. Pedro argumenta que os profetas sabiam que a salvação completa, que é a obra do Senhor Jesus num determinado momento da história, não ocorreria no tempo de vida deles. Não ocorreria no tempo de vida deles. Mas um período posterior. Os profetas foram aqueles que anunciaram as promessas de Deus, conforme registrado no Antigo Testamento, e as saudaram à distância. Moisés também, como profeta, saudou essa grande salvação à distância.
Talvez Hebreus aqui seja o fundamento para isso que a gente está vendo, que Pedro diz assim, quando Hebreus diz assim, lá no início, no capítulo 2, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Todos estes, aí mais adiante, falando da galeria da fé, né, aquela galeria da fé que todos nós conhecemos, todos estes morreram na fé, sem saber das promessas, mas vendo-as e saudando-as, né, a partir da distância, na frente para eles. Ou, como o próprio Senhor Jesus disse, né, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês vedes e não ouviram, e ouvir o que vocês ouviram e não ouviram. Então, é um privilégio muito grande nosso. Percebe a grandeza da salvação? Estava além dos profetas, era para nós. E um outro aspecto da grandeza que eu queria ressaltar aqui, está no versículo de Hebreus aqui. E a grandeza está aqui, ó. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Quem constituiu? Herdeiro de todas as coisas. Por quem criou o universo. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Por isso, é muito grande essa nossa salvação. E um outro aspecto que a gente vê aqui, que todo esse processo, toda essa tão grande salvação, ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. As profecias do Espírito Santo reveladas aos profetas foram divinamente inspiradas e gravadas por sua superintendência, como podemos observar em passagens como Jeremias e Ezequiel. O tema geral dessas profecias era duplo. Falavam dos sofrimentos de Cristo, e também das glórias que se seguiriam. O Antigo Testamento contém referências, inúmeras referências aos sofrimentos de Cristo, nas passagens de Salmos, de Isaías, de Daniel, de Zacarias e etc. Por outro lado, as glórias que se seguiriam, incluindo as verdades como a ressurreição, como a ascensão, como a entronização de Cristo, são reveladas em diversas passagens também, como Isaías, como Daniel, como Zacarias, como Apocalipse. Essas profecias ressaltam o quê? O triunfo de Cristo sobre a morte, seu retorno glorioso nos céus, sua posição como Rei e Senhor sobre toda a criação, e essas promessas de exaltação, de poder celestial, confirmam a magnitude, a grandeza dessa tão grande salvação. Tão grande salvação. E tão grande, como eu já disse, que os anjos queriam, desejavam, anelavam, perscrutar, né? Acompanhar. Eles queriam ver como é que o Senhor ia fazer isso. Como é que nós, indignos, miseráveis, ia nos tornar santo, nos transportar daqui para o céu. É muito grande a salvação. Então, meus irmãos, a mensagem de 1 Pedro, aqui de 13, 12, nos convida a valorizar a nossa viva esperança em Jesus Cristo, a confiar na sua proteção divina, mesmo em meio às adversidades, mesmo que por pouco vocês sejam contristados. Somos encorajados a nos regozijar com alegria, com grande alegria que provém de uma fé e de nos maravilharmos, né, com a revelação do Evangelho que foi buscada pelos profetas e que chegou até nós. E eu queria concluir apenas com duas aplicações, ou duas recomendações. Nossa salvação, ela é um presente inestimável. A nossa salvação, ela pode gerar uma alegria indizível, e a nossa salvação, ela é muito grande. Por isso, meus irmãos, eu queria desafiar você a cultivar uma esperança viva, a manter o foco na esperança eterna em Cristo,
lembrando-se constantemente da salvação, da herança que lhes são garantidas. Isso vai fortalecer o teu ser cristão, o teu viver cristão. Isso vai te encorajar a triunfar sobre as adversidades da vida que nos dá. A segunda recomendação, a segunda aplicação é: alegre-se na aprovação. Quando você perceber que você está sendo injustiçado, perseguido por causa de Cristo, alegre-se. É grande o teu galardão nos céus. Alegre-se ao enfrentar dificuldades, provações. Encare-as como oportunidade para um crescimento espiritual, para se tornar mais semelhante ao Senhor. Valorize a tua fé, esse presente que Deus te deu, e permita que a alegria inexprimível de Cristo seja uma experiência real contigo. Você pode experimentar. Que a esperança viva, então, e a alegria constante, através da revelação do Evangelho, moldem nossas vidas. Vamos orar, né? Nosso bom, amável, sempre louvável, misericordioso e adorável Pai Celestial. A Ti, Senhor, grande louvor, Senhor. Em Ti, Senhor, nós exultamos por tão grande salvação. E receba também, Senhor, do profundo do nosso coração, toda a nossa gratidão por essa graça, Pai. Obrigado por esses privilégios, Senhor, de termos não só a dádiva que é a salvação, mas também de desfrutarmos da companhia amorosa daquele que é o doador, que é o Senhor Jesus, e que nos causa, se o amamos, se confiamos nele, alegria inexprimível. Sê conosco, Pai, no nosso viver, para que glorifiquemos a Ti, Senhor, amando-o, obedecendo-o e exultando, Senhor, por tão grande salvação. Oramos assim agradecidos, no nome mais que precioso daquele que nos amou, se entregou por nós e ressuscitou, o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé e exaltar o nome do nosso Deus. Com a Deus demos glória. A Deus demos glória.
Amém, irmãos. Nós já louvamos ao Senhor com os nossos cânticos, recitamos a palavra, recebemos a exposição da palavra de Deus. Então, dito isso, nós vamos finalizar, então, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, sobre a expressão desejo de que o amor, a paz e a comunhão de Deus permaneça sobre a sua igreja e o desejo que todos tenham uma boa semana, em nome de Cristo Jesus. Pedimos que não saiam sem a prática da comunhão com os nossos irmãos. Estamos todos despedidos. Amém.